Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 24 de junho. Então, olha lá, 24 do mês 6 de 2021. Nós vamos começar hoje com língua portuguesa. Então, peguem o livro de vocês, lá na página 100, ó, número 100. Bichos em cena. Nós vamos começar o capítulo 4. Leitura 1. Você vai ler agora uma letra de canção que fala da vida no sertão nordestino, que faz parte da região nordeste do Brasil e é conhecido por ter um longo período de seca e um período de chuvas curto durante o ano. Como será que as plantações e os animais se adaptam ao calor e à falta de água durante longos períodos? E os seres humanos? Como será que esse clima influencia suas vidas? Leia os versos a seguir e saiba um pouco sobre a vida do sertanejo por meio deste registro poético. Aqui vocês vão ler uma canção muito famosa chamada Asa Branca. Então eu quero que vocês primeiro leiam a letra, né, da canção. A canção é sempre uma poesia, porque ela possui rimas. Então vocês vão fazer a leitura dessa poesia que começa aqui na página 100 e termina aqui na página 101. Aí aqui, olha, vocês vão ver que tem a imagem, né? A foto de Luiz Gonzaga, que foi o compositor, um dos compositores da música, e ele é um sanfoneiro muito conhecido pelo shot, pelo forró, que ele toca na sanfona, e ele tem essa música gravada por ele também. Eu vou colocar, depois que vocês primeiro façam a leitura, e então escutem a canção que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Aqui tem um pouquinho, falando um pouquinho sobre a biografia, sobre a vida de Luiz Gonzaga do Nascimento e Humberto Cavalcante de Albuquerque Teixeira, que são os dois compositores da música da canção Asa Branca. Ouviram a canção? Agora tentem ouvir novamente, tentem acompanhar a leitura. Enquanto ele canta, vocês acompanham a leitura, tá? Esse gênero textual que nós estamos vendo hoje, essa letra de música, é um gênero textual, tá? Então, letra de canção é um tipo de texto também, é um texto poético, porque possui rimas e porque é dividido em versos e estrofes, além de apresentar um refrão, que é a parte que se repete várias vezes durante a canção. Então, por isso, ele é um gênero textual, letra de canção. Na página seguinte, vocês vão então responder as questões sobre a canção que vocês leram e ouviram. Quem escreveu a letra da canção Asa Branca? Em que CD ela pode ser encontrada? Então, essas informações estão aqui, ok? Que história é contada na letra dessa canção? Pode colocar aqui na frente mesmo. Quem está contando essa história? Também pode colocar aqui. Número 4. Releia um trecho da letra da canção, prestando atenção nas palavras destacadas. Que braseiro que fornaia, nenhum pé de plantação. Por farta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. É possível dizer que essas palavras marcam o jeito de falar de quem conta a história, foram utilizadas para destacar os versos em que se encontram, ou ressaltam as palavras que só são usadas no sertão. Então, gente, aqui, ó, marcam o jeito de falar de quem conta a história. Não necessariamente é o Luiz Gonzaga e o Humberto Teixeira que estão falando. É aquela pessoa que está saindo lá de suas terras, né? Que se retira das suas terras em busca de melhores condições de vida. E essa pessoa tem esse tipo de dialeto, né? Essa forma de falar. Então, quando colocam dessa forma no texto, que não é a forma convencional, a norma culta, né? É uma maneira coloquial de se escrever as palavras, é a maneira como muitas pessoas usam no dia a dia. Então, quando é colocada num texto, vem marcar o jeito de falar de quem está contando essa história. É para enfatizar o tipo de fala da pessoa, tá? A maneira como ela fala.
Na página seguinte, a letra da canção é escrita em versos, que são agrupados em estrofes. Bem lá no comecinho do ano, a gente falou um pouquinho sobre versos e estrofes, mas vamos relembrar agora o que é cada uma dessas coisas. Olha lá, então, voltando na canção, vamos ver o que é verso e o que é estrofe. Verso é cada uma dessas frases aqui. Então, ó, primeiro verso, segundo verso, terceiro, quarto verso. Então, cada uma dessas frases aqui é um verso, ok? E estrofe é o conjunto de versos. Então, aqui nós temos uma estrofe, aqui nós temos outra estrofe, porque temos outro conjunto de versos, outra estrofe. Aqui temos mais uma estrofe e mais uma estrofe, ok? Então, verso é cada uma das linhas, das frases. Ó, 1, 2, 3, 4 versos. E estrofe é o conjunto de versos, tá? É cada bloquinho de versos. Então, agora volta lá, conta quantas estrofes a letra da canção Asa Branca tem, quantas estrofes ela está organizadas. Está organizada e registre aqui. Letra B. Em qual estrofe a pessoa que está contando a história diz que vai voltar à sua terra natal? Justifique copiando um trecho da letra da canção. Então, vamos dar uma lidinha lá na canção novamente. A primeira estrofe, ela diz assim, a pessoa que tá falando, diz assim, ó. Quando olhei a terra ardendo, esse olhei é o olhei, tá? Lembra que aqui está enfatizada a forma de falar da pessoa que está abandonando o sertão, que está indo embora do sertão. Então, quando ele olhou a terra ardendo, o que quer dizer isso, a terra ardendo? Como a gente leu lá no comecinho, a região Nordeste é uma região que passa por período de seca muito intensa, o sol muito quente e a terra realmente fica ardendo de tão quente que ela fica. E seca, né? Porque não tem chuva, são períodos curtos de chuva. Então, quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Então, ele perguntou por que tanta judiação, por que essa falta d'água, né? Que braseiro que fornaia, que é fornalha, né? Que é muito quente. Nenhum pé de plantação, porque sem chuva a gente já viu que as plantas não nascem, né? Olha lá, por farta d'água, perdi meu gado. Então, não tinha água, os animais morrem, os animais não vivem sem água. Morreu de sede, meu alazão. Alazão é o cavalo. Então, os animais morreram por falta da água. Na terceira estrofe, vamos ver lá. Até mesmo a asa branca. Então, até mesmo a asa branca. Bateu asas do sertão. É um tipo de pássaro, né? Então, então eu disse. Adeus, Rosinha. Guarda contigo meu coração. Então, ele está indo embora, está deixando a namorada ou a esposa, que se chama Rosinha. Aí, ele continua assim na quarta estrofe. Hoje longe muitas léguas, quer dizer, muito distante, muitos quilômetros de distância, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo, então ele está esperando chover para ele poder voltar para o sertão, para onde ele morava. Quando o verde dos teus olhos, ou seja, o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, se espalhar, quer dizer, quando toda a plantação tiver verdinha, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração. Meu coração aqui, no caso, é a rosinha que ele deixou para trás. Então, em qual dessa estrofe ele diz que vai voltar para sua terra natal, que é o sertão? Justifique copiando um trecho da letra da canção. Então, volta lá e copia o trecho que ele fala que vai voltar. Questão 6. Observe algumas palavras retiradas da letra da canção. Ardendo, fogueira, braseiro e fornaia. É possível dizer que essas palavras foram utilizadas para passar a ideia de frio, o clima típico do sertão, ressaltar a ideia de calor e falta de chuva no sertão, ou destacar a presença de água nas regiões sertanejas. Número 7. Depois de ler a letra da canção e observar a ilustração que acompanha,
O que você concluiu ser asa branca? Tá fácil, né, pessoal? Depois, consulte o dicionário ou outras fontes de pesquisa e descubra se sua suposição estava correta. Então, você vai colocar o que você acha que é asa branca da letra da canção e depois você vai consultar ou na internet ou o dicionário e colocar aqui se você estava correto ou se não, se asa branca era outra coisa diferente do que você achou que fosse. De língua portuguesa é somente isso, tá bom? Se quiserem, ouçam novamente a canção Asa Branca, é uma canção muito característica da região Nordeste, é uma canção muito conhecida por todo mundo, então faz parte também da nossa cultura. Então é importante que vocês conheçam também. Existem outras versões dela na internet, eu acabei pegando uma onde o Luiz Gonzaga está realmente tocando a sanfona e ele mesmo cantando, mas tem em forma de desenho lá, desenho animado. Então, se vocês quiserem procurar outras versões, fiquem à vontade, tá bem? Só vai enriquecer ainda mais o aprendizado. Agora, nós vamos para a aula de matemática. Na parte de matemática, vocês vão abrir o livro na página 78, tá? Então, olha lá. Número 13. Durante uma visita ao Museu do Futebol, Davi passou pela loja com o objetivo de comprar alguns objetos para levar de lembrança. Observe. Então, olha lá o Museu do Futebol lá. Olha a lojinha do Museu de Futebol. Tem bolas, canecas, caderno, caneta, tem camisetas, chaveiro. Então, tem a vendedora aqui e aqui está o Davi. Olha lá o balãozinho do pensamento dele. Será que eu consigo comprar uma caneca e uma bola com uma cédula de R$ 50? Então, olha só, pessoal, aqui tem um errinho, ó, nós vamos corrigir. O nome do personagem no restante da atividade não é Davi, é Lucas. Olha lá, Lucas, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Olha lá, Lucas consegue comprar o que ele quer? Então, ele quer comprar, olha lá, a bola e a caneca. Então, você vai fazer a conta da bola e da caneca. Quanto dinheiro sobrará para ele? Então, você vai registrar os seus cálculos aqui nesse espaço. Com a quantia que sobrou, o que mais Lucas poderia comprar na loja do museu? Aí você vai colocar aqui o que mais daria para ele comprar com o troco que ele vai receber comprando a bola e a caneca. Na página seguinte, número 14. Observe a cédula que representa R$ 100 e faça o que se pede. Então, aqui tem a notinha de R$ 100, a cédula. Discutam, em dupla não, discuta outras maneiras de representar R$ 100 usando 2 ou mais cédulas de real. Em seguida, registre 3 possibilidades. Então, você vai pensar aí na sua casa, nas notas que existem no sistema monetário, no nosso sistema monetário que é o real. Quais outras 3 formas da gente representar R$ 100 usando 2 ou mais cédulas? Então, existem várias formas de a gente representar R$ 100. Você vai registrar 3 possibilidades aqui. Você pode desenhar as notinhas ou escrever a quantidade de cada nota que você usaria. Agora, vocês têm um desafio. Observe a quantia em reais que Laura e Maurício possuem. Então, olha lá, os reais, as cédulas de Laura e as cédulas e moedas de Maurício. Quem possui maior quantia em reais, Laura ou Maurício? Escreva como você pensou. Então, você vai observar os dois e vai registrar aqui qual deles possui maior quantia. Agora, nós vamos para história. Então, peguem o livro de vocês, vamos aprender mais um pouquinho sobre a história do nosso Brasil, de como era lá no comecinho da colonização, né? De como foi que foram se formando as cidades do nosso país. Então, lá na página 54, capítulo 3, a ocupação do espaço por meio do comércio, o bandeirante e a busca por riquezas. Bandeirante eram as pessoas que estavam em busca de riquezas, que organizavam expedições para ir adentrando mais na parte para o interior do Brasil, né? Buscando novas riquezas e
povoando esses novos, colonizando esses novos locais do país. Então, esses eram os bandeirantes. Então, olha lá, as primeiras vilas e cidades do Brasil foram estabelecidas próximas ao litoral. Isso a gente já viu, né? Olha lá, foram estabelecidas próximos ao litoral. Por quê? O litoral é onde tem a praia, né? É o encontro das terras com o oceano. Então, era onde estava fácil, né? Os portugueses vinham de navio, né? E chegavam até o litoral, era o lugar mais próximo para eles extraírem o que eles queriam para começar a colonização. Então, o início foi assim. Para ocupar o interior e expandir as fronteiras territoriais da colônia, eram realizadas expedições, como as bandeiras. Então, olha lá, aqui nós temos o mapa do Brasil. Então, as primeiras cidades e vilas, como eu já disse, começaram aqui no litoral, que é a região mais próxima aqui do oceano, né? Então, as primeiras vilas e cidades começaram próximos ali do mar. E para começar a conhecer o restante do nosso país e encontrar mais riquezas, mais pedras preciosas, ouro, mais madeiras nativas daqui do Brasil, como o pau-brasil, por exemplo, foram criadas então essas bandeiras, que são expedições com o objetivo de ir adentrando mais para o interior, mais para longe do litoral, para conhecer novas regiões e explorar novos espaços. Durante cerca de 200 anos, grupos de colonos paulistas organizaram as bandeiras em direção ao interior com o objetivo de capturar indígenas. Então, olha só, eles capturavam os indígenas e escravizavam os indígenas e encontrar ouro, prata e outras pedras preciosas. Então, o objetivo dos bandeirantes, das expedições das bandeiras, era encontrar novas riquezas. Seus integrantes, então os integrantes dessas bandeiras, receberam o nome de bandeirantes, certo? Então, os integrantes das expedições das bandeiras eram os bandeirantes. Os colonos paulistas que integravam as bandeiras eram, geralmente, então olha lá, vamos grifar. Os colonos paulistas que integravam, quer dizer, que faziam parte das bandeiras dessas expedições, eram geralmente agricultores, pequenos comerciantes e aventureiros. Havia um grande número de colonos mamelucos. O que é isso, mamelucos? Vamos lá no nosso glossário. Mameluco, pessoa com ascendência indígena e branca. Então, nesse período, gente, vou explicar para vocês o que é esse mameluco. Nesse período, já fazia alguns anos que os portugueses tinham chegado aqui, ó. Durante cerca de 200 anos, grupos de colonos paulistas organizavam as bandeiras. Então, foi um longo período já, né? Desde que os portugueses tinham chegado aqui. Aí, quando começaram esse período em que teve as bandeiras, né? Então, nesse período, já existiam a mistura de raças. Então, um indígena que se casou com um português, por exemplo, o filho deles era chamado de mameluco, porque é a mistura do índio com o branco. Então, nessas bandeiras, nessas expedições, além dos agricultores, dos pequenos comerciantes e aventureiros, tinha um grande número de colonos que eram mamelucos. E poucos colonos brancos, poucos que realmente eram os portugueses vindo lá de Portugal, realmente. Os indígenas capturados eram aprisionados e escravizados para trabalhar nas lavouras. Então, olha só, isso eram os bandeirantes que faziam com os indígenas, capturados para trabalhar nas lavouras, em serviços domésticos, nas próprias bandeiras e como guias, porque os índios eles conheciam tudo por aqui, né? Porque sem eles, portanto, não havia expedições. Os bandeirantes também contavam com o apoio de aliados indígenas, então alguns eram capturados
mas outros não. Outros eram aliados, eles vinham porque queriam, para ajudar na captura de povos inimigos. Então, eles ajudavam também na captura de outros povos indígenas, que eles consideravam inimigos. Os bandeirantes costumavam parar para repousar em locais considerados seguros, porque como eles caminhavam, não tinha carro naquela época, né? Então eles iam explorando, eles caminhavam, usavam os animais como meio de transporte, mas muitos caminhavam, né? Então eles tinham que repousar para no dia seguinte continuar a sua caminhada, né? Então eles repousavam em lugares considerados seguros, que acabavam virando ponto de parada e de descanso para outras expedições que também iriam passar por ali. Vamos observar as imagens aqui, ó. Bandeirantes de Antônio Parreiras, Olhos sobre Tela. Então, é uma pintura representando 3 bandeirantes aqui. Aqui nós temos uma outra pintura, Mamelucos conduzindo prisioneiros índios, gravura de Jean-Baptiste Debré. Então, aqui nós temos, aqui, olha, estão dizendo que este e esses aqui são mamelucos conduzindo os índios que estão como prisioneiros. Na página seguinte, nós temos uma outra representação, olha lá. Representação atual de acampamento de bandeirantes há cerca de 400 anos. Então, aqui é uma representação de como eles imaginam que tenha sido esses acampamentos dos bandeirantes. Então, percebam que tem a presença dos animais, que servem como meio de transporte, né, para alguns deles. Algumas cabaninhas, a fogueira para eles prepararem os alimentos, tem os índios que faziam parte. Então, aqui é uma representação atual de como seria isso lá há 400 anos atrás. Os indígenas lutaram contra a escravidão e a perda de suas terras. Porque todas as terras aqui, como a gente viu lá no começo, os índios não se achavam donos das terras, eles achavam que as terras não tinham dono, que era de todo mundo. Mas os portugueses chegaram e começaram a se apossar, a dizer que eram os donos da terra e a escravizar os índios, e eles lutaram muito contra isso. Em geral, esses confrontos, né, essa luta dos índios contra os brancos, né, para acabar com a escravidão indígena e para que eles não perdessem as suas terras, esses confrontos resultaram no extermínio de grande número de indígenas e na escravização de outros. Então, nessa batalha aí, né, nessa luta pela liberdade, muitos índios morreram e ainda por cima muitos outros foram escravizados. As maiores consequências das bandeiras, as maiores consequências das bandeiras foram a descoberta de minas de ouro. Eles descobriram muito ouro, nosso país era riquíssimo em ouro. Também a expansão territorial da colônia, eles começaram a se apossar cada vez mais e mais terras. E a escravização e morte de milhares de indígenas. Então, essas foram as maiores consequências das expedições dos bandeirantes, as maiores consequências das bandeiras. Além disso, as bandeiras abriam caminhos e clareiras nas matas, e em vários desses locais foram surgindo povoados que mais tarde se tornaram vilas e cidades, como é o caso de Pirapora do Bom Jesus, Cabreúva e Itu, no estado de São Paulo. Então, para eles irem adentrando cada vez mais no interior do país, eles iam desmatando, porque era muitas árvores, era praticamente o país todo repleto de árvores. Então, para passar, né, para conseguirem abrir caminho, eles iam desmatando, muitas vezes abriam clareira no meio da mata. O que é clareira? É um espaço, desmatavam um espaço onde eles podiam se abrigar, montar suas barracas e ficar ali por um tempo. E dessas clareiras começaram a surgir algumas vilas e algumas cidades, como essas citadas aqui, ó, Pirapora, do Bom Jesus, Cabreúva e Itu, no estado de São Paulo. Agora, a questão número 1. Observe a pintura e responda às questões. Aqui, primeiro, vocês vão pegar o caderno de vocês de história, colocar a data de hoje, o nome, né, da escola, livro, página 55, número 1, letra A. Qual acontecimento é representado na pintura? Então, observe essa pintura.
O que está acontecendo ali? O que vocês conseguem perceber aí? A gente consegue saber, observando, claro, mas também observando a legenda aqui, olha. Combate aos botocudos, litografia de Jean-Baptiste Debré. A pintura mostra um conflito entre bandeirantes e indígenas do Planalto Paulista. Então, aqui, ó, está retratado um conflito entre os bandeirantes e os indígenas do Planalto Paulista. Aqui ele coloca como botocudos. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Olha lá, os botocudos eram os índios que usavam botox. São esses tipo alargadores, né, que eram colocados nas orelhas, na boca. Então, esses eram botox e por isso eles eram chamados de botocudos. Então, vocês vão responder isso daí lá no caderno de vocês, tá? No caderno de história. Letra B. Quais eram os objetivos das bandeiras? Nós falamos ali no texto. Retome. Se você não se lembra, faça a leitura. Procure lá no texto que está escrito lá. E letra C. Quem eram os bandeirantes? Então, quem fazia parte do grupo das bandeiras? Quem eram os bandeirantes? Também está lá no texto. Respondam com atenção, tá bem? Então, aí o que a gente acabou de ver foram as bandeiras, os bandeirantes e a busca por riquezas, certo? Agora, na página seguinte, número 56, nós vamos falar sobre os tropeiros. Olha lá, os tropeiros. Há cerca de 300 anos, as regiões de mineração de ouro e de pedras preciosas começaram a ser descobertas. Então, olha lá, a gente viu já que eram os bandeirantes, né, que estavam adentrando no interior do país em busca de pedras preciosas, né, de riquezas para que fossem revendidas na metrópole, né, que é Portugal. Então, olha lá. Entretanto, nesses lugares não havia produção suficiente de alimentos. Então, como eles estavam começando agora a colonizar esses espaços mais interior do Brasil, não tinha produção suficiente de alimentos, de roupas, nem de ferramentas de trabalho para a população. E para abastecer essas regiões, então, haviam os tropeiros, que eram grupos de homens livres e também de escravos, que transportavam no lombo de mulas e burros as mercadorias produzidas em outras partes da colônia até a região das Minas. Então, esses tropeiros, eles pegavam todas as mercadorias que eram produzidas na região que já estava mais povoada, né, que já estava mais colonizada, que a gente já viu que era mais próximo do litoral, e transportava para esses novos locais que estavam sendo povoados, então, pelas bandeiras, né? Uma das rotas mais utilizadas pelos tropeiros era o caminho Viamão, que partia da atual cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, em direção à cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Então, essa era uma das rotas dos tropeiros. Chegando a esse local, novas tropas eram formadas para transportar produtos até a região das Minas. Então, eles faziam como se fosse uma troca, né? Uma equipe de tropeiros vinha até Sorocaba e dali de Sorocaba outra equipe partia para levar para a região das Minas. Então, olha lá, de lá partiam outras tropas que levavam ouro e pedras preciosas até os centros comerciais próximos aos portos para exportação. A região das Minas eram regiões muito ricas em ouro, em vários minérios, pedras preciosas. Então, de lá eram extraídas esses produtos e depois eram levados para Portugal, né? Eles faziam trocas, vendiam e quem lucrava com certeza eram os portugueses. Os pousos eram locais de descanso dos tropeiros e ficavam próximos de rio, onde existisse pasto para alimentar os animais. Então, como eles estavam, o meio de transporte deles eram os animais, precisava ter o local para esses animais se alimentarem, né? Então, normalmente eram próximos de pastos e eles criavam os pousos, que eram os locais de descanso desses tropeiros. Muitas vezes, os tropeiros permaneciam nos locais de pouso por até 6 meses. Por isso, nesses lugares, desenvolveram-se feiras e vilarejos,
que mais tarde deram origem às cidades. Então, como eles ficavam por bastante tempo, as pessoas acabavam se reunindo, alguns saíam, outros ficavam, e ali deu início a algumas feiras, vilarejos e também mais tarde, né, com o aumento desses locais, da população, as cidades. Questão número 2. Qual foi a importância dos tropeiros para o desenvolvimento de algumas cidades? Então, retomem a leitura do texto e respondam a questão aí. Na página seguinte, a página 57, os vaqueiros. Os primeiros rebanhos de gado que se desenvolveram na atual região nordeste do Brasil geralmente ficavam próximos às plantações de cana-de-açúcar no litoral. Então, olha lá, rebanhos de gado é a criação de boi e de vaca, né? E elas ficavam próximas às plantações de cana-de-açúcar lá no litoral. Como o gado ficava solto, era comum os bois entrarem nas plantações e as destruírem. Para manter os bois longe das plantações, eles foram levados ao interior e, com o tempo, foram instaladas fazendas de gado. Então, no início, esse rebanho de gado ele era criado solto, né? Ele vivia solto. Mas como estavam destruindo as plantações dos grandes latifundiários, né? Dos senhores de engenho, então eles começaram a ser levados mais para o interior e assim foi sendo formada as fazendas de gado. A grande maioria das fazendas de gado era estabelecida em região próximas a rios. O Vale do Rio São Francisco, por exemplo, foi ocupado por causa da expansão pecuária. O que é a expansão pecuária? É o aumento, então, da criação de gado, né? No caso, no interior. Então, ali próximo ao rio, porque ficava fácil dos animais beberem a água, né? Então, era uma fonte de água para os animais. Para comercializar os animais, os vaqueiros percorriam distâncias enormes entre as fazendas de gado e os engenhos. Então, as fazendas de gado ficavam em um determinado lugar e os engenhos, que a gente já viu, são as fazendas que eram produtoras de cana-de-açúcar. Então, eles percorriam distâncias enormes para fazer a comercialização, para vender o gado que eles tinham. Com o tempo, eles foram abrindo diversas rotas entre o litoral e o sertão. Durante o trajeto, os vaqueiros paravam para descansar com as tropas e se alimentar. Nestes pontos de descanso, casas pequenas e ranchos foram construídas, formando povoados, a mesma coisa que acontecia com os tropeiros. Com o passar do tempo, os povoados foram atraindo um número cada vez maior de pessoas, e muitos deles tornaram-se vilas. Mais tarde, as vilas deram origem às cidades. Então, vamos grifar essa parte que ela é importante. Então, vocês podem perceber que esses três fenômenos ocorridos, né, desses três grupos, né, os bandeirantes, os tropeiros e os vaqueiros, foram importantíssimos, foram fundamentais na interiorização do país, ou seja, adentrar mais para o interior, saindo do litoral e povoar a região interior do país, né, mais distante do litoral, e também pela descoberta das riquezas. Vamos observar a imagem. Ilustração atual representando o vaqueiro há 200 anos, acompanhando o gado no interior do Nordeste. Aí você tem uma questão para responder, aqui no livro mesmo, que já tem as linhas. Número 3. Quais foram as consequências do deslocamento dos rebanhos de bois para o interior? Então, isso que a gente acabou de ver, né? Eles começaram a abrir mais rotas entre o litoral e o sertão, foram criando os pontos de descanso, e com o passar do tempo, esses pequenos povoados, né, foram atraindo cada vez mais pessoas, se tornaram vilas e mais tarde se tornaram cidades. Então, essas são as origens da maioria das nossas cidades, né? Elas começaram na época da colonização, por meio dos bandeirantes, dos tropeiros e dos vaqueiros. De história por hoje é só, então, pessoal. E vocês têm ainda para hoje, não pode esquecer de postar o vídeo
com a contação da lenda indígena. Lembrando que hoje não é uma indicação literária. Hoje vocês vão fazer a indicação da lenda que vocês leram no início da semana, tá bem? Lembrando que contação, você vai contar a história inteira, diferente da indicação, onde você deixa o final em suspense, né? Sem contar. Na contação, você conta a história todinha. Lembre-se de fazer a entonação correta, deixar o conto agradável, deixar interessante, tá bem? Por hoje é só. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!